Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 18. Acompanhe a leitura, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, que possamos ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus. Opera em nós, transforma as nossas vidas e que sejamos nessa manhã cheios de toda a plenitude de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar exatamente isso nessa manhã, que Jesus é plenitude. A palavra plenitude, ela significa algo que está completo, onde não há falta. E nós estamos às vésperas do Natal, e precisamos entender que o Natal significa plenitude. Deus nos amou de uma forma tão tremenda que Ele enviou o Seu Filho ao mundo. Deus enviar o Seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados é plenitude. Aquele que é cheio de toda a plenitude de Deus, aquele que é plenitude no céu e na terra, aquele que é plenitude, que é pleno desde a eternidade, Ele também quer que eu e você sejamos plenos na presença de Deus. Nós vamos observar na palavra de Deus e precisamos reconhecer a plenitude do Senhor. E não somente que Ele é cheio de toda a plenitude, mas que nós, como seus filhos, também podemos desfrutar da plenitude de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Plenitude, não há falta. Eu gostaria que você entendesse nessa manhã que quando nós conhecemos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador, nós já não temos mais falta de nada. Ele preenche todo o vazio da nossa alma, todo o vazio do nosso coração. Mas é necessário que você tome posse dessa palavra, que você confie nessa palavra e que você viva essa realidade no seu dia a dia. Porque quando nós olhamos muitas vezes para os crentes hoje, nós percebemos alguns crentes vivendo um verdadeiro vazio existencial. E há uma contradição. Como nós somos cheios de toda a plenitude e agora somos filhos de Deus e ao mesmo tempo vivemos um verdadeiro vazio existencial. Isso não existe. Ou nós somos cheios de toda a plenitude de Deus, ou nós ainda não o conhecemos e estamos vivendo um vazio existencial.
Pessoas que se dizem crentes, mas se veem desesperadas diante das circunstâncias. Pessoas que dizem que vivem pela fé, mas ao mesmo tempo olham para um problema na sua vida e, meu Deus, eu sou um desgraçado, tudo dá errado na minha vida. Ou nós somos cheios da graça de Deus, ou nós não conhecemos a graça de Deus e somos desgraçados então, mas as duas coisas ao mesmo tempo tem alguma coisa errada. Crentes que buscam em tantas coisas, em tantas saídas, aquilo que está bem debaixo dos seus olhos. Você é filho de Deus, herdeiro de preciosas promessas do Senhor para a sua vida. E você hoje precisa tomar posse dessas promessas. Você precisa enxergar que Cristo é plenitude de vida em você. Se Ele veio morar em você, você é alguém que tem plenitude de vida. O contrário de plenitude é escassez. O que você está vivendo? Pense bem. O que você quer viver na sua vida? Uma vida espiritual de plenitude ou uma vida de escassez? As duas coisas é estranho. E tem pessoas que realmente estão dentro da igreja, se dizem cristãs, mas quando nós olhamos para a sua vida espiritual e através daquilo que ela demonstra no seu testemunho, nós percebemos que a vida dela é uma vida de escassez. Mas isso é impossível na presença do Senhor. Jesus Cristo veio nos dar plenitude de vida. Amém, irmãos? Através do seu amor, através da sua graça, através do seu perdão, nós podemos ter plenitude de vida. Jesus ama você. O Natal significa isso. Jesus ama você. Ele veio ao mundo por você e hoje você pode ter plenitude de vida. Quando entendemos isso, já não vivemos mais a escassez. O homem natural, para ele, plenitude pode ser desfrutar de muitas mulheres, desfrutar da vida ao máximo, conhecer lugares, ter experiências diversas, ter satisfação naquilo que ele pode acumular na sua vida. O homem natural pode achar que isso, de alguma forma, é plenitude, mas não é. Porque quando ele vai colocar a cabeça no travesseiro, o vazio vem de novo ao seu coração, a angústia vem de novo ao seu coração, as trevas enchem de novo o seu coração, mas o homem cristão não. Aquele que conhece a Jesus, aquele que é amado por Deus, ele tem em si a presença do Espírito Santo. Ele foi liberto do pecado e das trevas. Ele vai viver agora por toda a eternidade na presença do Salvador. Ele sabe o que é plenitude de vida. Mesmo que ele tenha escassez no momento de dinheiro, mesmo que ele esteja passando por um problema, mesmo que ele esteja enfrentando uma dificuldade, mesmo que ele esteja lidando com um problema de saúde, isso não significa que ele está vazio. Isso significa que ele está passando por provação, mas Deus prova aqueles a quem Ele ama, e Ele, junto com a prova, dá o escape. Ele cuida de nós, de cada uma das nossas necessidades, e Ele nos dá plenitude de vida. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, se nós estamos vivendo escassez, angústia, dor, sofrimento, uma vida sem sentido, é porque nós não estamos vivendo plenamente a nossa fé em Jesus Cristo. Ele convida você hoje, venha e beba de graça da água da vida. Porque só Jesus pode saciar a sede da nossa alma. Como está a sua vida? Você tem sentido um vazio muito grande? Deus, nessa manhã, quer encher você de toda a plenitude dele. O texto fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito sem Jesus. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem prevalecer na vida do verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Nós passamos por aflições. Passamos por momentos difíceis, tribulações,
balançamos, quase caímos, mas não admita que as trevas prevaleçam na tua vida em nome de Jesus, porque a luz de Jesus já brilhou na sua vida, meu irmão. O texto diz, e lá em Isaías a promessa da vinda de Jesus, e a gente está falando de Natal, é essa: a terra que vivia em trevas resplandeceu-lhes a luz. A terra que vivia na escuridão viu a luz. Jesus é a luz que brilha nas trevas do nosso coração. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos andando como ovelhas sem pastor. Espiritualmente nós estávamos perdidos, mas a luz de Jesus brilhou nas nossas vidas. E aquele que antes andava em escassez espiritual, agora recebe plenitude de vida na presença de Deus. Jesus veio ao mundo para iluminar as nossas vidas, para dissipar toda a escuridão. Em nome de Jesus, caia por terra toda a escuridão na sua vida. Diga não à escassez espiritual. Jesus é plenitude de vida. Jesus é plenitude de vida. Mas tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas vivem ainda em trevas. Como isso é possível? Vivem ainda presos aos seus pecados. Como isso é possível? Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, mas por que nem todos são salvos? Porque nem todos creem na pregação. Porque nem todos vivem a palavra. Porque nem todos conhecem a Deus. Versículo 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Não reconhecem quem é Jesus. Não reconhecem o que ele veio trazer. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. É como se Jesus batesse na sua porta todos os dias, querendo ter comunhão com você, abençoar a sua vida, mudar você, transformar você, e você mantém a porta fechada. Como é que nós podemos ser crentes vivendo isso? Não dá. Por isso a escassez espiritual. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Experimentaram um novo nascimento em Deus. São novas criaturas porque Deus assim os fez. Eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu essa graça, meu irmão, você pode experimentar a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é para você. As trevas não podem ofuscar a graça de Deus no seu coração. Onde há luz, as trevas não podem permanecer. Fisicamente isso é impossível. Amém, irmãos? Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Deixe a luz de Jesus brilhar no seu coração. A palavra diz que é graça sobre graça. Graça sobre graça. Você pode viver isso. Isso é para você hoje, meu irmão. Mas não adianta a gente reconhecer intelectualmente isso. É necessário se submeter ao senhorio de Cristo. É necessário nascer de novo. É necessário ser filho de Deus. O Natal é o acontecimento mais assombroso da história da humanidade. Deus se faz um menino e vem habitar entre os homens. E quando Jesus vem a esse mundo e nasce, diz a palavra que nós podemos receber da sua plenitude e graça sobre graça. Quando nós entendemos isso, então a nossa vida espiritual pode ser inundada do poder de Deus. Nós podemos ser transformados pela presença de Deus. Porque plenitude é isso, é um copo que você vai jogando água e ele vai transbordando, a água vai jorrando. E a palavra de Deus diz que a água da vida em nós é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? É isso que Deus tem para você, meu irmão. Se esse ano de 2024 foi um ano de escassez espiritual na sua vida, em nome de Jesus, que o ano de 2025 seja um ano do transbordar do Espírito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, é graça sobre graça, é uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Nele nós podemos nos sentir vivos. Nele nós podemos ser livres. Ele tem algo abundante para derramar sobre a sua vida. Ele tem plenitude. Graça é plenitude de Deus alcançando pecadores. É a santidade de Deus alcançando aqueles que não merecem. É a vida de Deus transformando a nossa morte. O homem busca preencher o vazio interior com relacionamentos, sucesso, bens materiais, mas nada disso é capaz de preencher o vazio da nossa alma. Só Jesus. Encontre satisfação no amor de Jesus. Mas para experimentar a plenitude de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos nos apossar da palavra de Deus. Como é que você vai viver a plenitude de Deus se você não pega na sua Bíblia? Para experimentar a plenitude de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar Ele enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto. Nós precisamos nos aproximar de Deus, ter relacionamento com Deus. Como é que você vai receber plenitude de Deus se você não ora? Se você não busca? Se você não bate, se você não se aproxima do Senhor, se você não fala, Senhor, derrama sobre mim do teu Espírito, como é que você vai receber plenitude de Deus? Como é que você vai receber plenitude de Deus se você não tiver comunhão com os seus irmãos? Comunhão com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é quem Ele enche a igreja com a sua plenitude, para que nós sejamos instrumentos de bênção no lugar onde nós fomos plantados. Como é que você vai ter plenitude de Deus se você não tiver comunhão com a sua igreja? Mas tem pessoas que não oram, não têm comunhão, não conhecem a palavra e querem experimentar a plenitude de Deus. Não vão experimentar nunca. O que vão experimentar são faíscas, pequenos momentos em que sentiram um arrepiozinho, uma coisinha, um cultinho em que choraram. Pequenos flashes daquilo que Deus pode derramar de maneira transbordante sobre a tua vida, meu irmão. A gente está falando de transbordar de Deus, transbordar da presença de Deus, plenitude de Deus. O Senhor quer te conduzir a essa plenitude, onde você é invadido pela santidade de Deus, onde o caráter de Deus é derramado sobre a tua vida, onde você compreende o amor de Deus. Spurgeon diz que é como se você pegasse uma garrafa na beira do mar, você enchesse ela de água do mar e você atirasse ela ao mar. Deus é pleno, toda a terra está cheia da glória do Senhor, mas Ele quer encher você. Ele quer habitar em você, encher a sua vida com o poder, com a plenitude do Espírito Santo. Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus, irmãos. A igreja é a plenitude de Deus entre os homens. Você é a igreja? Amém? Então isso é para você, essa promessa é para você. Esse poder que nos faz crer, esse poder que atua na vida do crente, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, Ele nos faz assentar em lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e colocou Jesus como cabeça do corpo que é a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu irmão, que coisa tremenda! A igreja salva, cujo cabeça é Cristo,
ela revela aos homens a plenitude de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Cristo em nós, plenitude de Deus. Graça sobre graça na presença de Jesus. A igreja regenerada, ela participa da obra de transformação do mundo através do poder de Deus, através da plenitude de Cristo que está nela. O Senhor concede dons aos homens com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ele nos faz transbordar da sua plenitude. Que nessa manhã você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nele nós temos a remissão dos pecados. Ele nos libertou. Ele é o cabeça da igreja. Nele reside toda a plenitude. E se você está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e hoje você pode também experimentar a plenitude de Deus. Então a sua vida não vai ser uma eterna angústia, uma eterna trevas, um medo constante, uma carência terrível. Não, Jesus te ama, meu irmão. Nele você pode ter plenitude. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz completamente, é o que diz a canção. Para os espíritas, para os esotéricos, para os adeptos da nova era, para muitos católicos, Jesus é muito. Mas para nós, Jesus é tudo. Muitos o consideram um profeta, um mestre, um homem exemplar. Mas ele é Deus, nele reside toda a plenitude. A palavra no grego para plenitude é pleroma. Paulo está dizendo aos Colossenses que Jesus é pleroma, ele é a plenitude, e nós dependemos dele para a nossa redenção. Quando o texto fala a palavra reside nele toda a plenitude. Existem duas palavras gregas para esse termo residir. Paróquio, que é a palavra que dá origem à palavra paróquia, que é um lugar onde se reside temporariamente. E a palavra kaitóquio, que é a palavra usada aqui, que diz habitar permanentemente. Ou seja, em Jesus habita permanentemente toda a plenitude de Deus. Ele é Deus. E essa plenitude hoje pode também habitar dentro de você, meu irmão. Que coisa tremenda. No passado, lá no tabernáculo de Moisés, a glória do Senhor, a plenitude do Senhor vinha sobre o tabernáculo. Moisés entrava para receber a palavra de Deus e ele saía com o rosto brilhando daquele lugar, mas ninguém mais podia entrar naquele lugar. No templo de Salomão, a glória do Senhor encheu o templo, e as pessoas não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor havia enchido aquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que agora eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. E a glória do Senhor pode hoje habitar dentro de nós. Você pode hoje ser cheio de toda a plenitude de Deus. Porque Ele fez de você templo do Espírito Santo. Um avivamento pode acontecer na sua vida e já não haverá mais escassez em nome de Jesus.
Chega de escassez na sua vida espiritual. É hora de você se alimentar da palavra de Deus e de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Meu conselho para você em 2025, continue a viver em Jesus, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam o quê? A plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus, meu irmão. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você precisa estar enraizado, edificado. Isso fala de uma vida cristã sólida, irmãos. Mas como nós vamos ter uma vida cristã sólida se a gente está cambaleando na fé? E vem e vai, e está firme um dia, está mal no outro. Isso não é vida cristã, meu irmão. Enraizado, edificado nele, e aí você vai receber a plenitude de Deus. Plenitude de Deus não é para gente que é inconstante, que se desvia toda hora do Evangelho, é para quem vive nele. A palavra está nos mandando viver nele. Nele habita toda a plenitude da divindade, e nele nós recebemos o quê? Plenitude. Plenitude. Meu irmão, quem tem Cristo tem tudo. Fala com a pessoa que está do teu lado. Quem tem Cristo tem tudo. Vida plena, vida sem escassez, vida preenchida, vida verdadeira, vida na vida, vida na morte. Quem tem Jesus tem tudo. Nesse Natal, o meu desejo é que você entenda o que a vinda de Jesus a esse mundo veio trazer para a sua vida. Jesus veio trazer plenitude de vida para você. Que o seu Natal seja cheio de plenitude de vida, cheio da presença de Deus, cheio da luz de Jesus. Talvez você não tenha lá na sua casa toda a comida que você queria, não tenha conseguido comprar todos os presentes, pendurar todos os enfeites. Talvez você sinta a falta de alguém nesse Natal. Talvez você esteja passando por problemas complicados, mas creia, Jesus veio trazer plenitude de vida a você. Ele não quer que você viva a escassez. Talvez do lado de fora haja tristeza, mas do lado de dentro, no seu coração, é Natal verdadeiro. Porque você tem a convicção do amor de Deus por você. E de que Ele veio completar o vazio da sua vida. Ele veio trazer plenitude de vida a você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, os músicos.